Isso, mas antes da gente começar esse bate-papo, a gente vai conferir um VT falando que os filhos imitam os pais. Será? Vamos conferir? It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. He doesn't know anything to me. What's wrong with you, Harry? Uau, forte o vídeo, hein? Pesado, doído, mas real, né? Real, real. Eu percebo isso claramente, gente. Eu tenho uma história engraçada e outra trágica. A minha filha caçula, ela sempre assim foi muito mandona. Quem será que ela puxou, né, gente? Aí a Sofia, e ela começava a se expressar, e ela era pequenininha, tinha uns 2, 3 aninhos, e ela começava, falando muito, eu punha a mão na cabeça dela, Sofia, você é mansa. Você é mansa, Sofia. Aí ela ia murchando, né? Ok, mamãe. O Arthur, não sei o quê. Aí falava, beleza, amém. Aí o tempo passou e eu sempre repetia. Quando ela ia se exaltando, eu punha a mão na cabeça dela, Sofia, você é mansa. Eu abaixava perto dela, você é mansa, você é mansa. Pode falar, a mamãe tá ouvindo. Né? Isso se repetiu algumas vezes. Aí um dia ela aprontou. Aí eu vim, Sofia, eu abaixei perto dela. Eu não acredito que você fez isso, Sofia. Mamãe falou pra você não fazer, Sofia. E eu brava, né? Ela pôs a mão na minha cabeça. Mamãe, você é mansa. Ela me desmontou. Na hora eu comecei a rir muito, né? É isso Eu mesmo. sempre sou uma pessoa que ainda briga com isso. Eu falo muito alto. Eu falo, gesticulo. Às vezes eu tô ótima. Não tô brigando, mas eu tô falando e gesticulando. E percebo já isso nos meus filhos. Eles falam alto e gesticulam, né? E eu sempre gritei, fulano, fulano, fulano! Teve um dia desses que um desses virou para mim e falei assim, eu falei muito firme com um, aprontou, fulano, olha, eu já falei com você, eu vou repetir, mas eu vou falar com você, que não sei o que, nesse tom. E ele falou assim, mãe, não grita. Eu falei assim, eu não tô gritando! Isso é gritar! Aí ele assustou. Você entendeu? Eu não tô gritando! Isso é gritar! Agora eu vou voltar a falar. Quem tá assistindo, meus vizinhos tem hora devem pensar assim, que é isso? Que doido aí, né? E tal. Mas eu percebo que os comportamentos errados dos meus filhos, a maioria deles, eles estão projetando em mim. Agora, outros eu não entendo. A psicologia explica? Explica porque referenciais não é só um, né? Esse referencial paterno e materno, ele é o mais constante que a gente vai tendo, o espelho que a gente vai se mirar desde os primeiros dias de vida. Nós passamos a ser humano através do humano. Só somos humanos porque algum outro humano vai nos rotulando, nos dando títulos, nos nomeando, falando quem nós somos e como deveremos ser. Inclusive, quando crescemos, deveríamos começar a tirar um bocado desses rótulos. Você é a levada, você é o burro, você é o incapaz, você é o que realmente é alterado. Peraí, eu sou ou falaram que eu era? Então, essa identidade nomeada pelo outro é a primeira identidade. Mas até que ponto que nós temos que realmente parar e pensar que é o self, que é o si mesmo, né? E começar a pensar, peraí, o que eu realmente sou?
De onde que vem essa identidade? É do meu pai, da minha mãe, do meu tio, da sociedade, da cultura, do meio, do ambiente, que isso tudo influencia. Isso tudo é referencial para a construção desse sujeito. Por que os pais eles são importantes? Porque eles são exatamente esses balizadores. Lá fora aprendeu erroneamente, então vem aqui dentro que eu vou corrigir, vou te mostrar o que, que não é. Aí, exatamente esse referencial paterno, ele tem que ser para esses referenciais que foram aprendidos errados do lado de fora, numa sociedade, inclusive, que às vezes dota de valores totalmente distorcidos. Agora, se não tem esses referenciais em casa, aí vão vir situações, espera aí, de onde que esse menino aprendeu isso? Aí temos que pesquisar, onde foi que caiu? Né? Esse referencial ele é muito legal, que ele é em casa e temos sempre uma nova chance com Cristo. Né? Aprenda comigo, Ele é perfeito. Então, quando Jesus fala que esse referencial paterno dele é também uma nova identidade, é algo que, inclusive, já vem para consertar uma outra imperfeita que foi adquirida pelos pais e pelo contexto familiar. Eu acho que tem uma outra questão também, que às vezes a gente se pega falando assim, mas onde foi que ele aprendeu? Porque aquilo que é muito óbvio, que é da gente, né, que a gente fala assim, nossa, essa menina está falando igualzinho eu falo, né? Mas existem valores que a gente não tem consciência de que eles nos identificam e às vezes quando a gente vê no comportamento do outro, a gente fala onde foi que essa criança aprendeu. Só que a gente educa muito mais sendo do que falando. Então, eu acho que o comportamento das crianças, ele é um balizador, ele é um sinalizador daquilo que a gente realmente é. Né? Mas, então, exemplo, nessa identidade cristã, nessa identidade de alguém que erra, que reconstrói, que Jesus nos capacita a ser um pouco melhor, eu acho que a gente tem que ter essa escuta e esse olhar, porque as nossas crianças estão nos mostrando. Por exemplo, estou falando isso com vocês porque os meus 2 filhos homens estão tendo muito problema com palavrão. E a gente não usa palavrão em casa, em hipótese nenhuma. Não é porque escola, não é porque a gente é mais certinho do que ninguém, é melhor do que ninguém, não. É simplesmente porque não é da nossa... A gente não tem o hábito de usar palavrão. Nunca tivemos, né? Eu e o João, desde crianças, nós, antes mesmo de Jesus entrar na nossa vida, no padrão dos nossos pais, eles nunca permitiram. Então, a gente não tem por hábito usar palavrão. E a gente vê assim o palavrão... Eu já fui chamada na escola não sei quantas vezes, por causa de palavrão. Aí fica parecendo o quê? Que dentro de casa a gente só... Eu falei, gente, onde está aprendendo? Aí não é aqui na escola não. Tá, não é em casa não, então onde que é? Aí eu fui pesquisando e tal, e descobri que era no especial que estava acontecendo isso. Aí eu pergunto, tem uma fase em que me parece que a família assume o segundo papel. Na adolescência, por exemplo, a turma é mais importante, mais interessante. O grupo é mais... É a identidade do grupo, porque na entrada da adolescência ele busca uma identidade de grupo muito mais forte que uma identidade individual. Aquilo que ele aprendeu com os pais, né, na infância, foi criando essa identidade, na adolescência ele vai experimentar. Mas depois e o grupo tem uma força... Espera-se que sim, desde que eles não fiquem adolescentes de 40 anos, né? Eu nunca ouvi um palavrão do meu pai e da minha mãe. Mas você conhece todos, né? Já falei um bocado, deles. Já ouvi meu irmão falando outros bocados, né? E acho que depois chega uma certa fase que a gente para de falar porque eu passei a ter aversão a certas coisas que comumente eu falava. Até mesmo, por exemplo, com o espírito de competitividade, ele diminui. Né? Na adolescência você tem que se mostrar muito, você tem que provar muito quem você é. Então, por isso que fica extremamente aguçado o espírito de competitividade. Eu e meu irmão, a gente vivia em guerra para um querer... E a diferença de 1 ano, né? Nós nascemos no mesmo dia, com 1 ano de diferença. Até no aniversário a gente ia competir. Né? Então, assim, era complicadíssimo. Mas depois de um tempo vai passando. Quer dizer, depende muito também... do costume que você toma com aquilo. Tem gente que passa a não enxergar mais como um palavrão, certas palavras ofensivas. Na adolescência os meninos falam muito como pronome de tratamento. Pronome de tratamento com os amigos. Fulano, e pi! Como tipo, você acham bacana. Mas uma das coisas que eu acho que também molda, não só a questão do exemplo de Cristo, mas é a ação da palavra e do Espírito no nosso coração. Porque, de fato, eu discordo um pouco dessa ideia, não discordo totalmente, eu não consigo ser politicamente correto. Discordo totalmente dessa ideia que nós somos frutos do meio. Nós refletimos sim o nosso meio,
mas nós somos frutos do pecado para começo de conversa. A maior influência que você tem sobre seus filhos, Helena, e você, e João, é que vocês tiveram a influência de Adão e Eva e que vocês nasceram em pecado. Então, tem muita coisa que realmente, que eu nunca vi meu pai e minha mãe fazendo, mas o meu coração corrupto tem uma tendência a essas coisas, mesmo o meu pai tendo outro tipo de falha, minha mãe tendo outro tipo de falha. Mesmo eu nunca tendo aprendido na escola, nunca vi na televisão, mas eu aprendo.